Olá pessoal, tudo bem? Doutor Adalberto Megali aqui, vídeo novo no canal hoje e nós vamos falar hoje um vídeo muito importante. São 5 causas de sangramento menstrual excessivo. Você não pode perder este vídeo que é muito importante para a sua saúde e das outras pessoas que você conhece. O sexo feminino. A quinta causa de sangramento excessivo é a mais grave e você precisa conhecer para saber exatamente como se prevenir. Vamos lá? Bom, para a gente entender primeiro, o sangramento excessivo é muito comum dentro da vida da mulher. A gente estima que mais ou menos 30% das mulheres vão ter, em algum momento, um sangramento que é desproporcional. Agora, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é exatamente um sangramento desproporcional. A gente tem que entender que existem diferenças entre os diferentes tipos de ciclos femininos. Eles podem durar um pouco mais, podem durar um pouco menos, sem que isso exatamente represente uma doença ou algo que é patológico e deve ser tratado. Pensando nisso, vamos então aqui definir exatamente o que são os sintomas de sangramento excessivo. Todo sangramento, toda menstruação que vem entre 21 dias e 35 dias é considerada normal. Então, se você está sangrando a cada 3 semanas, que seria o limite inferior, isso é considerado completamente normal dentro de um ciclo feminino um pouco mais curto, tá certo? Agora, se você está sangrando também períodos menstruais que estão durando mais de 35 dias, até 40, dependendo da referência que você vai estudar, isso também não é legal e precisa ser investigado, tá certo? Sangramentos que duram até 7 dias, menstruações que podem durar até uma semana, também é completamente normal e esperado, tá bom? Agora, sangramentos que perduram por mais de 8 dias, aí já não é tão normal. A maioria das mulheres que sangram mais de 8 dias também precisam investigar para a gente entender exatamente o que está acontecendo dentro da saúde. Alguns sinais de alerta, principalmente para a gente entender se você está sangrando muito ou não. Se você está usando um tampão para a sua higiene e você está trocando ele por mais de uma vez a cada hora, isso é um sinal de que você pode estar sangrando demais, tá certo? A saída de coágulos, não aqueles pequenos, mas os coágulos grandes e volumosos, também pode ser um sinal de que você está com sangramento acima do que é esperado. Por último, se você estiver tendo sangramentos naquelas condições que a gente conversou, então que dure mais de 7 dias, que acontecem a cada 20, 15 dias, esses tipos de sangramento eles não são esperados e não podem ser considerados como sangramentos normais na maioria das mulheres. Eles precisam sim ser investigados para a gente entender, tá certo? O problema do sangramento é que você está sempre perdendo sangue, obviamente, por baixo, e o grande problema relacionado a isso é que você perde sais minerais, vitaminas, você perde elementos que são importantes para você. O grande problema, a perda de sangue excessiva é esse, Então você pode ter sintomas que podem comprometer sua qualidade de vida. Nem é só apenas a questão da higiene, muitas mulheres não conseguem usar as roupas que elas gostariam porque acaba sujando, existe um receio de que você tenha algum tipo de episódio de vergonha, por conta do sangramento, mas não é nem só por isso, existe uma questão também de saúde, porque você está perdendo esses nutrientes de uma forma constante, tá? Então, tontura, cansaço excessivo, muitas mulheres têm até sintomas de depressão por conta da perda de sangue e fica com aquela vontade de ficar na cama, não tem vontade realmente de sair, para poder fazer as atividades do dia a dia. Então, sempre que você tiver sintomas como tonteira, cansaço, baixa de ferro nos exames de sangue e até anemia, isso pode sim ser um sintoma, de que o seu sangramento está muito excessivo e você está perdendo muitos sais minerais. Então, sempre é importante você investigar com o seu médico. Agora vamos lá, sem enrolar mais, agora a gente vai explicar as 5 principais causas de sangramento excessivo nas mulheres, tá? O primeiro deles são os desbalanços hormonais. A gente sabe que as mulheres, principalmente no começo, que começam a apresentar a ovulação e a produção de estrogênio e progesterona de uma forma mais exacerbada, isso causa um ciclo mais irregular. Então esses ciclos eles podem ficar excessivos, muitas vezes podem ficar mais baixos. Isso é completamente normal no início da fase reprodutiva das mulheres. De uma forma muito interessante, quando está chegando no final da ovulação, também os ciclos podem ficar mais irregulares, que podem acontecer de uma forma mais precoce ou eventualmente mais prolongada. Vai depender muito de como está acontecendo aqui. Na maioria das mulheres, isso é uma causa de sangramento benigno.
causa muito problemas, muitos transtornos para as mulheres, principalmente as meninas mais jovens que não estão acostumadas, mas não é grave, isso não vai te trazer, na maioria das vezes, um problema sério de saúde. Muitas vezes a gente controla com pequenas doses de hormônios, né, com anticoncepcional, que são utilizados por algumas semanas, perdão, por alguns meses, que são utilizados por alguns meses, e a maioria das mulheres acabam regularizando os ciclos depois que existe uma maturação do sistema hormonal. A segunda causa, que é muito importante, são os pólipos endometriais. Em alguns casos, algumas mulheres podem ter um crescimento da camada do endométrio, que é a camada mais interna. Essa camada do endométrio, quando ela tem essa criação, essa projeção para fora, né, para dentro da cavidade uterina que a gente fala, ela forma o que a gente chama de pólipo. Os pólipos endometriais, eles são causas frequentes de sangramento. Esse, inclusive, é o principal sintoma deles, como aquele tecido é um tecido neoformado, então ele não tem realmente todas as capacidades de um tecido saudável, aquilo pode ir descamando e você pode ter sangramentos excessivos naquela região. Muitos pólipos, eles são achados de exames e, portanto, não precisam ser retirados, mas se você fez um ultrassom transvaginal, pode ser interessante fazer uma estereoscopia para avaliar melhor esse pólipo. Sabemos que pólipos acima de 2 centímetros, mesmo que você não esteja sentindo nada, é importante você avaliar a ressecção, porque isso pode sim evoluir para algum tipo de malignidade lá no futuro, tá certo? Então não deixe de conversar com o seu ginecologista, seu médico de confiança. Terceiro, claro, os miomas uterinos, que são causas que a gente fala bastante aqui nesse canal, porque a gente faz tratamentos não cirúrgicos para os miomas. Então, os miomas podem sim surgir como causas de sangramentos. Eles são muito frequentes na população. A gente sabe que até 50, 60% da população pode ter miomas, às vezes até 80%, principalmente nas mulheres que têm descendência africana. Por conta de um estímulo do processo estrogênico nas mulheres que acabam desenvolvendo esses nódulos no útero. Os miomas, eles têm tratamento, graças a Deus, são doenças benignas e na maioria das vezes a gente consegue ter um controle bastante efetivo com os tratamentos não invasivos, não precisando de cirurgias mais agressivas, tá bom? Miomas são sim causa importante de sangramento e precisam sempre ser investigados dentro das pacientes que vão apresentando esse tipo de sintoma, tá certo? Os tratamentos dos miomas, eles vão desde o uso de anticoncepcionais, cirurgias, ressecção, os tratamentos minimamente invasivos, que é o que eu praticamente atuo, né, que é a embolização e a ablação, e claro, a retirada do útero sempre como última opção depois que tudo falhou, tá certo? A gente não pode esquecer também de uma causa que acaba acontecendo de vez em quando no nosso consultório, que são as hemofilias. São doenças, né, que são muitas vezes as pacientes não descobrem durante os exames que são feitos inicialmente, mas quando iniciam o seu período menstrual, acabam vendo que tem sangramentos excessivos e sangramentos abundantes. Quando a gente vai fazer a investigação, que faz parte, né, desse tipo de doença, a gente encontra, então, algumas doenças genéticas, como a doença de Von-Willebrand, que são deficiências de fatores de sangue que fazem a formação de coágulos. E qualquer coisa, qualquer insulto, por menor que seja, como a própria menstruação, é suficiente para que elas tenham sangramentos muito excessivos. Nesse caso, existem tratamentos específicos para doenças de von Willebrand e precisa ser consultado um hematologista. Mas é sempre uma pegadinha que fica aí quando as pacientes vêm no nosso consultório com esse tipo de queixa com sangramentos excessivos. E por último, o quinto e talvez o mais assustador de todos, o câncer de endométrio. O câncer de endométrio é muito diferente do câncer de colo de útero. O câncer de endométrio ele acontece em mulheres com um pouco mais de idade, acima dos seus 50, 60 anos, é da camada mais interna do útero e ele precisa de muito cuidado, porque normalmente essas mulheres já pararam de ter uma menstruação e a queixa que chega no consultório para nós é: doutor, voltei a menstruar. Nesse tipo de situação, não pode esperar, precisa procurar um médico com urgência para que você faça o diagnóstico correto. Para vocês terem uma ideia, o câncer de endométrio é hoje diagnosticado em cerca de 150 mil mulheres todos os anos. E mais ou menos 40 mil mulheres morrem pelo câncer de endométrio. É uma doença silenciosa que, entretanto, pode ser extremamente agressiva e é necessário um controle muito adequado com um médico de qualidade. Se
Você conhece alguém com mais de 50, 60 anos que está com sangramentos menstruais, né? Que eventualmente já até pararam de vir a menstruação, é muito importante você mandar esse alerta para ela para que seja buscado o médico o quanto antes. Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, falem comigo nos comentários aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal, cada dia a gente vai trazendo mais informações e mais conteúdo para que você fique sempre informado e, né, a gente traga mais saúde para todas as pessoas e, eventualmente, quem sabe, melhorar a saúde do nosso país.